Olá galera, tudo bem? Me chamo Alex. Hoje é a terceira aula da introdução de Python. Eu fiz outros dois vídeos, o primeiro mostrando um pouco como funcionam os comandos mais básicos, como print, o input. Aí no segundo vídeo já coloquei um pouco mais o if, como que eu posso dizer, as fórmulas, né, de comparação, para ver se um número é maior que o outro, igual, é diferente. Hoje vai ainda continuar, né, mais nesse meio usando o if, mas tem algumas outras funcionalidades que a gente poderia aprofundar um pouco mais. Aqui embaixo eu tenho ainda o material de apoio mostrando que cada um faz, o igual com o igual, ele está comparando para ver se dois números são iguais um ao outro. A exclamação com igual, ele se refere para ver se um número é diferente do outro. Esse aqui é exatamente o que a gente aprendia na escola. O lado maior, ele compara se desse lado o número é maior que esse aqui seria maior ou igual. Por exemplo, se você for fazer para eleição, né, para ver se a pessoa é elegível de votar, né, se ela é necessária, se é obrigatório. Com 18 anos, tem que ter ou 18 ou mais para ser obrigatório. Então aqui ficaria 18 igual ou mais a 18, maior que 18 no caso. Então, dá para usar nesse sentido. Esse aqui seria o comando inverso, seria se esse número é menor do que esse que está do lado direito, porque a parte aberta dele simboliza que o número da direita é maior, e aqui seria menor ou igual ao número. Aqui já mostrando uma nova funcionalidade, seria o not e o true. Eles são diferentes, mas ainda assim ainda, ainda são bem úteis para o nosso cotidiano da programação. O not ele transforma a condição no seu oposto. Então, mostrando aqui para vocês que, por exemplo, o número é igual a 1, esse aqui vale 1. Aqui nesse if, ele afirma o número 1 ele é diferente de 1. Não, eles são iguais. Aqui eles são iguais. Então aqui deu falso. Mas como ele tem um not ao lado dele, ele transforma essa condição em verdadeira. O que ele faz é imprimir aqui o teste 1. Mas caso eu coloque a afirmação verdadeira, que o número, que a função num, ou função não, desculpa, a variável num é igual a 1, ele aqui é verdadeiro, mas ele vai transformar isso em mentira. Ele vai imprimir o teste 2. Agora sobre o true ele sempre vai afirmar que é verdade. Ele vai sempre ser uma afirmação verdadeira, tal qual diz o nome. Então, por exemplo, aqui o if ele não tem condição. Aqui a gente afirmou que ele é verdadeiro. Ele tem o true. Então a print, a afirmação foi verdadeira por conta do true. Mas aqui na questão do if ele não é tão necessário, porque o if ele é feito para expressar uma condição e opções, né? E daí a gente usaria o elif e tal. Então o true nessa situação ele não é tão útil, mas com outras opções de código como o while, o for, não, o for não, mas o while sim, ele se mostraria bem útil. Ainda não cheguei a ensinar essa parte do while, mas o true ele é bem útil para usar com ele e com outras opções. No if ele já não seria tão útil, mas é bom saber. A próxima que ele mostraria seriam os operadores lógicos. Esse eu cheguei a mostrar um pouquinho na aula anterior, mas acredito que seria importante reforçar ele com algum exemplo melhor. Aqui é igual o exemplo que eu dei antes sobre a questão da votação. Que idade texto, a pessoa digitaria a idade dela. Aqui eu mostrei uma outra opção de você conseguir transformar a variável em float ou int. Em vez de você colocar o int aqui na frente, você pode criar outra variável e transformar o que está dentro dos parênteses em float ou int. Nesse caso aqui eu transformei em float. Na verdade não seria necessário, porque idades são sempre inteiras, né? Aqui, sobre o voto ser obrigatório.
Se a idade for maior ou igual a 18, é obrigatório, mas ela só é obrigatória se a pessoa tem menos de 70 anos também. Então aqui eu usei o AND, pelo quesito de as duas afirmações têm que ser verdadeiras. Se uma pessoa tiver 72 anos, ela tem mais que 18 anos, mas ela não tem menos que 70. Então, a partir dos 70, não é obrigatório. A pessoa decide se ela quer voltar ou não. Então, nesse caso, se as duas afirmações forem verdadeiras, a pessoa tiver 45 anos, ela tem mais de 18 e menos de 70. Ele vai imprimir que o voto é obrigatório. Aqui a segunda opção eu coloquei com o LIF, de se a idade é igual a 16 ou, né, que seria o OR dependente se todas as afirmações são verdadeiras ou só uma delas, ele vai sempre ser validado, ele vai colocar como se tudo fosse verdade, vai imprimir aqui o que for pedido para ele. Então, se a idade for igual a 16, igual a 17, ou a idade for maior que 70, o voto é opcional. A pessoa depois de 70 anos, ela pode escolher votar ou não, mas não é obrigatório. Da mesma forma que adolescentes de 16 e 17 anos também podem votar de acordo com a sua preferência. Aqui, já usando o comando NOT, se a idade for maior que 16, não pode votar. Então, se eu colocar uma idade aqui de 15 anos, 15 anos não pode votar. Na afirmação, vai dar que 15 é uma idade menor do que 16. Então, o que vai acontecer? Ele vai imprimir que aqui é mentira, é falsa essa afirmação, mas o NOT vai transformá-la em verdade. Então, o print vai colocar que não pode votar. Aqui eu tenho ela feita, então para mostrar para vocês na prática. Vou colocar 17, vai imprimir que o voto é opcional, porque a pessoa ela não tem mais que 18, nem mais que 70. Então ele já pula para a segunda opção, que é com o OR, que é que eu não coloquei que era 16, nem maior que 70, mas por conta do OR ele deu certo. Agora se eu colocar 72, você viu que ele já essa afirmação era verdadeira. Essa daqui não era, então ele não imprimiu o que foi pedido. Ele já pulou para o próximo ELIF, que aqui sim ele encontrou uma afirmação verdadeira que fizesse sentido com a linha toda. Agora colocando aqui como menor de idade, menor de 16 anos no caso, que é proibido o voto. Idade, a idade de 13 anos que eu coloquei, ela não é maior que 16. Então, isso aqui é falso, mas o NOT transforma a afirmação aqui em verdadeira. Então, print não pode votar. Outra coisa que eu fiquei de mostrar para vocês, na aula passada eu mostrei como que ela funciona na prática, mas não expliquei a teoria dela, sobre usar o F antes de começar uma frase que vai ser mostrada para o usuário. Você deve escrever o F antes das aspas e colocar entre essas chaves ou a variável que você deseja que apareça. Então aqui mostrando também para vocês como funciona. Digito o nome, eu vou colocar Paulo e a idade vai ser 20 anos. Aqui ó, ele imprimiu o olá, a vírgula, deu o espacinho que eu coloquei aqui e imprimiu o nome dele. E imprimiu o nome do Paulo. Aqui eu coloquei um outro espaço, que aqui no caso não foi necessário. Ele está aqui, né, onde eu grifei de azul, ele existe, mas não é necessário pois eu usei o barra invertida e o N, que faz com que pule uma linha quando você está digitando algo para o usuário. Então aqui ele digitou o espaço que eu coloquei, mas pulou a linha. Então ele começou já na sua idade que também eu coloquei entre chaves e mostra a idade da pessoa. Esse método funciona da mesma forma que aquele outro de colocar a vírgula e escrever o nome da variável. Mas acredito que dessa forma fique mais bonito, dê menos trabalho, porque você não precisa ficar abrindo e fechando aspas, evita erro e é mais fácil para fazer manutenção caso um dia seja necessário.
E aqui já indo para os exercícios, porque hoje não haviam tantas coisas para serem ensinadas, né? Era mais uma partezinha chata da questão do not e do true, dos operadores lógicos e do método de formatação. Existem muitos outros métodos de formatação. Tem o ponto format, tem de colocar entre as chaves uma porcentagem e a inicial do tipo da frase, se é uma string, se é um inteiro, se é um float. Ele existe, mas ele é meio complicado e faz a mesma coisa que esse aqui. Entre usar um complicado que exige mais tempo, exige um aprendizado maior, e usar esse que faz a mesma coisa, mais organizado, mais fácil de fazer, é muito melhor usar o método de formatação com o F antes das aspas. Aqui vendo o primeiro exercício. Desenvolver um programa em Python que peça um número correspondente ao determinado ano e em seguida informe se este ano é bissexto ou não é bissexto. Então, pensando assim, você vai fazer um programa, vai colocar a conta matemática que você achar que está certa para descobrir se o ano ele é bissexto ou não. Por exemplo, dando um exemplo básico, 2000 ele tem que dar que é um ano bissexto, 2001 ele tem que dar que não é bissexto, 2004 tem que ser bissexto. Faz esse testezinho que vai dar certo. O próximo exercício, esse aqui é aquele famoso texto é grande, parece complicado, mas não é. Desenvolver um programa em Python para uma empresa que calcule um aumento de salário aos seus funcionários, calculando os ajustes fazendo. Você vai solicitar o nome e o salário atual do funcionário, e vai calcular da seguinte maneira. Se o salário for até R$ 1.500, terá um aumento de 20%, o salário do empregado. Se o salário estiver entre 1.500 e 2.800, um aumento é de 15%. Salário entre 2.800 e 5.000, um aumento de 10%. Salário acima de 5.000 aumenta apenas de 5%. A gente sabe que isso aqui não acontece, né? Após o aumento ser realizado, informe na tela o nome do funcionário, o salário antes do reajuste, o novo salário após o aumento. Aqui você vai desenvolver um programa em Python que lê 3 números e mostre eles em ordem crescente, do menor para o maior. Desenvolver um programa em Python que lê um número, exiba o dia correspondente da semana, como um domingo, 2 segunda, terceira, né, terça e assim por diante, até dar o sábado, que seria o 7º dia. Se digitar outro valor, deve aparecer a mensagem valor inválido. Desenvolver um programa em Python que peça os 3 lados de um triângulo. Esse aqui também parece assustador porque a gente tem esses nomes aqui que a gente não lembra depois do ensino médio, mas aqui eu coloquei uma descriçãozinha deles. O programa deve informar se os valores podem ser um triângulo. Cada lado deve ser menor que a soma dos outros 2. Então, nenhum lado pode ser maior do que a soma dos outros 2, que daí ele deixa de ser um triângulo. Se não formar um triângulo, mostrar a mensagem. Os valores não formam um triângulo. Se formar o triângulo, informe se é um triângulo equilátero, que são 3 lados iguais, um triângulo perfeito, né? Um triângulo isósceles, que tem pelo menos 2 lados iguais, independente se é a base, se é as partes de cima, tem que ter pelo menos 2 lados iguais. E um triângulo escaleno, que são 3 lados diferentes, é um triângulo meio que irregular, ele tem um lado maior que o outro. Agora mostrando a resolução de cada exercício, aqui a gente tem o do ano bissexto. Aqui primeiro eu perguntei o ano, usei o int, pois não existe um ano e meio, né? 2022 e meio não existe, teria que colocar o número inteiro certinho. Digite o ano para saber se ele é ou não bissexto. Aqui tem a conta da matemática que vê se o ano é bissexto ou não, né? Se quiserem dar uma olhadinha, tem a porcentagem em questão do resto. Eu usei o end porque nesse caso aqui, dentro desses parênteses, ambas as contas têm que dar uma afirmativa, né? As duas têm que ser verdadeiras para que aconteça. E se essas duas contas dentro dessa chave derem verdadeira, e dentro desse parênteses vai começar a valer tudo como verdade. E o OR validaria para seguir em frente. Caso aqui dê falso, mas aqui dê verdadeiro, ele seguiria em frente da mesma maneira, porque eu usei o AND dentro dos parênteses, não foi fora. O IF ele não está respondendo a isso, ele está respondendo ao OR.
Caso alguma das duas dê verdadeiro, ele vai printar que o ano é bissexto, usando aqui o método de formatação do F, mais as chaves com o ano. O else, você não precisa fazer outra conta, mostrar tipo outra conta para ver se ele não é bissexto, porque se ele é bissexto, se ele não for bissexto no caso, ele já não vai dar conta aqui e já vai ser o resultado. Não tem uma terceira opção de um ano. Então ele vai printar que o ano não é bissexto. Aqui fazendo a mesma lógica que eu falei pra vocês, o ano 2000 era um ano bissexto, é um ano bissexto. O ano 2001 não é um ano bissexto. O ano 2004 foi um ano bissexto, então é um ano bissexto. Ele está imprimindo certinho aqui, funcionou dessa forma. E aqui o reajuste salarial. Eu dei dois exemplos, um usando o nosso método de formatação antigo, que é usando a vírgula e a variável, vírgula, abre aspas. E aqui eu usei o que eu ensinei agora para vocês. Os dois fazem a mesma coisa, mas só para mostrar que ambos funcionam. Aqui, bem-vindo ao site da empresa. Coloquei para ficar bonitinho, né? Você tem aqui Isso é só um detalhezinho a mais que eu coloquei para deixar meio que grifado, bem-vindo ao site da empresa. Daí digitar o nome da pessoa. Sei lá, vai ser a Rebeca de novo. Ele vai perguntar o salário dela. Vou colocar 1.500. Como... explicando melhor já o código aqui como funcionar. Aqui pergunta o nome. Aqui o salário junto com o float, pois salário pode ter ponto e centavos. Aqui se o salário for menor ou aqui no caso se o 1.500 for menor ou igual ao salário, ele vai aumentar em 20% o valor total, que daí você faz salário mais salário vezes 0,20, que daí seria a porcentagem do aumento, que é aqueles 20% se a pessoa ganha até R$1.500. No próximo LIF, se a pessoa ela tem um salário maior que R$1.500 e um salário menor que 2.800, a mesma conta, salário mais salário, vezes 0,15, que daí seria os 15%. Se a pessoa tem um salário maior que 2.800 and salário tiver um salário menor que 5.000, seria um salário um aumento de 10%, 0,10. E aqui o elif salário acima. Daria para usar um else aqui também, pois se não é nenhuma dessas opções o salário da pessoa é maior do que 5.000. Mas aqui, para ficar certinho, se o salário for maior que 5.000, um aumento somente de 5%. Agora colocando 1.500, o nome Rebeca, o salário inicial dela era 1.500 e agora após o reajuste ficará 1.800. Agora testando as outras opções, testando esse aqui de baixo, que já mostra para vocês como funciona da mesma forma. A mesma funcionária, só que dessa vez ela está ganhando 2.900. Ela terá um aumento que ficará 3.190. E vocês viram que das duas formas ficou do mesmo jeito a formatação. A diferença é que esse aqui é um pouco mais trabalhoso na hora que você está digitando. Tem que fechar as aspas, digita o vírgula, a variável, vírgula, abre aspas, aí você digita o que você quiser, fecha as aspas, vírgula, variável, vírgula. É um pouco chato de você fazer. Às vezes acaba se tornando cansativo, você pode errar. E eu não acho que fique tão bonito, tão vistoso. Pra entender na hora que você bate o olho não fica tão fácil. E aqui também usei a barra invertida UN para que conseguisse fazer ele meio que em forma de lista. Não ficasse tudo amontoado na mesma linha, ele foi pulando linhas. E esse aqui embaixo é o mesmo programa, só que aqui usando as chaves. Que fica bem mais bonitinho, fica mais organizado, dá para alterar mais fácil, você não precisa ficar abrindo várias aspas e vírgulas. Mostrando aqui o próximo, teria mostrar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Número 1, número 2, número 3. Perguntando, né, qual que é cada número, e com float, porque também pode ser números com pontuações. Aqui, né, primeiro,
se o número 1 for menor do que não, for maior que o número 2, e se o número 2 for maior que o 3, ele vai exibir dessa forma, mostrando primeiro o número 1, porque se ele é maior que o número 2, ele já é maior que o número 3 também, se a afirmação seguir dessa forma. Ele mostraria o número em ordem crescente dessa forma. Aqui, trocando eles de lado, mostraria o 3 como o segundo maior número. E aqui as outras opções, as outras variáveis disso, né? Que aqui seria mostrando o 2 como maior, o terceiro como segundo maior, e o primeiro como o último maior, o terceiro, o primeiro, o segundo, e aqui como um else, que a última afirmação a gente não precisa testar, porque ela vai sempre, se tudo for mentira, a última vai ser verdade. Mostraria 3, 2, 1. Aqui a gente testar, fica 10, 40 e 32. Do menor para o maior. O 10 foi o menor, o 32 foi o segundo e o 40 foi o maior número que nós tivemos. Então ele mostrou da ordem crescente, mas dá para fazer de outras formas também, como colocar o primeiro como o maior número dessa vez. 2, 29 e 59, da mesma forma que eu disse antes. Desse aqui funcionou direitinho. E agora dos dias da semana. Esse aqui também é bem facinho de fazer, é bem simples o código dele. Dia int, pois o número é sempre inteiro da semana, não existe uma segunda e meia. Input, digite o número de 1 a 7. De 1 a 7 o dia da semana, né? Tipo, correspondente. Então, se eu digitar 2, que é hoje... Eita, não era aqui, é aqui embaixo. Digitar 2, que hoje é uma terça-feira, ele vai me dizer que... Ah, não, desculpa, a semana começa no domingo. Hoje seria um dia 3, então, que seria terça-feira. O dia 1 é correspondente ao domingo, o dia 2 a segunda-feira, o dia 3 a terça, quarta, quarta-feira, quinta, quinta-feira, sexta, sexta-feira, sétimo, o sábado, a sétima-feira, né? If, if. Aqui não dá pra usar um else, porque no caso lá, né, na questão, ele solicitava para mostrar o valor como inválido, mas acabei não colocando, mas daria para colocar um else aqui embaixo, estou fazendo aqui ao vivo com vocês, um else, print, eita, valor inválido. Então, tentando novamente para mostrar para vocês, se eu colocar o dia 8, ele vai me dar um valor inválido. Ah, não entendi o que deu errado. Eu coloquei aqui para ele printar independentemente um dia da semana. Eu teria que ter colocado eles dentro de cada chave aqui, né? Então teria que ter sido uma aqui, uma aqui, uma aqui. Porque ele mesmo que tenha dado else, eu não coloquei ele dentro de nenhum if ou elif. Um comando bem feio aqui, mas só para mostrar para vocês como ele vai funcionar dessa forma agora, sem o... Ele só vai dar o valor inválido. Aqui ele seguiria a lógica. If dia igual a 1, dia da semana igual a domingo. Então print f o dia daí dia 1 dia, né, igual a dia 1, é equivalente a dia da semana, que é esse aqui que a gente programou no começo, que dá domingo. Aqui eu acabei escrevendo errado até, eu acabei copiando errado, que eu coloquei dia a dia, seria dia da semana, agora correto. Mas de qualquer forma é assim que funcionaria, ficaria dessa forma. Aqui embaixo seria dos triângulos, do triângulo equilátero, o isósceles e o escaleno. É menos assustador do que parece. A única matemática aí que é realmente um bicho de 3 cabeças é a do ensino médio. Lado 1, float, perguntando o primeiro lado, segundo lado, terceiro lado do triângulo. Aqui somando os lados, né? O lado 1 com o lado 2, o lado 2 com o lado 3, o lado 3 com o lado 1. Se a soma a soma 1
for maior do que a do lado 3, então não forma um triângulo. Lembrando que nenhuma parte do triângulo tem que ser menor do que a soma dos outros dois, fica desproporcional. Então aqui, essas três primeiras é testando se é um triângulo ou não, para ver se um lado é maior, se os dois lados, a soma deles é maior do que o outro. E aqui embaixo a gente pode ver se é como a gente verificaria se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Aqui testando se ele é equilátero, que os três lados teriam que ser iguais. Vamos primeiro tentar a opção que seria absurda. Os valores não formam um triângulo, porque não tem como um lado ter 2 cm, o outro 4 e o outro 29. Não formaria um triângulo, ficaria uma reta, né? Eles na verdade nem fechariam, eles ficariam abertos. Dá pra imaginar como eles ficariam, não seria um triângulo definitivamente. Digite o primeiro lado do triângulo, aqui testando se ele é um equilátero. Se for um triângulo perfeito, triângulo equilátero. Aqui agora, testando com o OR, o isósceles, se pelo menos dois lados dele são iguais, né? Se o lado 1 for igual ao lado 2, o lado 1 igual ao lado 3, ou o lado 2 igual ao 3. Então, 2, 4. É um triângulo isósceles, porque o primeiro lado e o segundo lado são iguais. E o terceiro é se todos os lados são diferentes. Então, 2, 3, 4. Que daí todos os lados são diferentes, eles não chegam a ter a soma de um deles ser maior do que a outra. Então, um triângulo escaleno. Aqui teria como outros tipos de formação. Aqui dá para usar até o tipo do ponto format. De exemplo que eu tinha dito que existia, só que não é tão legal de usar, pois eu acho trabalhoso de ficar fazendo isso no final. É a mesma programa lá de 1 ao 7, né, do domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só que aqui você coloca as chaves, né, as chaves fechadas, elas aparecem em laranja, mas no final elas não são mostradas. Ponto format, que você formatou, né, que eles devem ser mostrados aqui, e você coloca na ordem. Eu queria que essa primeira chave fosse mostrada como dia e a segunda o dia da semana. Então, aqui também, dia 4, quarta-feira. Então, no número 4, né, que ele abriu aqui, o dia, e na outra chave, o dia da semana, que daí seria quarta-feira. Mas, assim, convenhamos que dessa forma aqui de cima, fica muito mais legalzinho de fazer, fica muito mais bonito, você arruma ali na hora, você não se confunde depois. Imagina que você escreve uma frase grande e depois você põe um ponto format, um monte de coisa, sem ficar se qual que é a ordem certa das coisas, ficar vendo se está distribuído corretamente. Não é tão interessante, é trabalhoso e não fica fácil de arrumar depois. Mas eu acredito que esse tenha sido o último vídeo da minha saga aí, mostrando a introdução para vocês. Não foi nem 1% do que o Python ele realmente é capaz de demonstrar. Tem muita coisa interessante que dá para aprender nele. Eu gosto bastante. Minha introdução na faculdade foi aprendendo Python e eu gostei pra caramba. Acho que como a maioria das pessoas, todo mundo entra com medo de não gostar do curso. Dando aqui, né, meu feedback, minha experiência estudando programação, que eu faço sistemas de informação. Não escolhi ciência da computação porque ciência da computação tem física e eu não gosto de física. Foi um motivo bem chongo mesmo, mas na época pra mim que tinha dúvida se ia escolher, se ia gostar, se não ia da faculdade, porque acabei não escolhendo por amor, escolhi por dinheiro, né? Ainda tô cursando, então não sei se me trouxe retorno, talvez no futuro eu tenha uma certeza sobre isso. Mas tinha uma dúvida se ia gostar, se ia trancar no futuro. Acho que todo mundo tem esse receio, né, de acabar não curtindo. Eu curti, acabou sendo uma área que eu gostei, mesmo tendo matemática. Como eu disse, a única matemática que é um bicho de 3 cabeças é a do ensino médio. A da faculdade não é tão difícil assim. Principalmente aqui, que é tudo feito pelo próprio programa, né, usando os sinais. Você só tem que saber as fórmulas, tem que saber como que faz as contas, você joga ali no computador e ele faz pra você. Basicamente você decora a fórmula, mas a conta em si quem faz é a própria máquina.
Acabei curtindo, por enquanto, né, eu ainda só sei Python, acredito que logo vou aprender Java, e esse daí todo mundo fala que é bem mais difícil, né, que é uma linguagem mais difícil, mas o Python pelo menos eu curti, a faculdade eu tenho curtido também, ela é bem completa num quesito, tipo, a gente aprendeu sobre criptografia, a gente aprendeu sobre a segurança dos dados, onde que ficam armazenados, como funciona, né, como programar, onde que pode ser usada esses exercícios, às vezes que meio bobos que a gente faz aqui, mas que em algum lugar você vai usar, talvez num site mais simples como o do governo, de se a pessoa vai lá fazer o título de eleitor dela, se ela não tiver a idade necessária, ele vai ter que mostrar para ela que ela não tem idade para fazer um título de eleitor. Parece bobo, mas alguém vai ter que fazer, vai ter que mostrar, tipo, por exemplo, a ausência de uma pessoa de 17 anos, ela tem um título, mas ela se ausentou. Tem que existir algum programa que diga, que não penalize ela pela ausência na urna, que o voto dela era opcional, apesar dela ter o título de eleitor, a mesma coisa com pessoas acima de 70 anos, e que também penaliza as pessoas que não votam entre 18 e 70 anos, né? Mas parecem coisas bobas, mas pensar que um programa desse pode existir num site oficial como o do governo, talvez não dessa maneira simples que a gente fez, mas existe algo parecido lá. É... Mas obrigado aí por assistirem, e até a próxima. Se eu fizer mais algum vídeo relacionado ao assunto,